Vem conhecer a zoofarmacognesia, a área de estudos que busca compreender como os animais se automedicam. Vem conhecer as principais características envoltas no uso medicinal das plantas pelos animais. E até entender como os elefantes podem nos ensinar a usar certas plantas, assim como os primatas que também podem fazer uso de uma grande variedade de plantas medicinais para tratar infecções intestinais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que esse já é o segundo vídeo abordando esse tópico do uso das plantas medicinais pelos animais. Se você ainda não conferiu o nosso primeiro vídeo dessa série, em que eu trago vários exemplos animais e trago essa introdução explicando em vários grupos dos animais diferentes os seus usos de plantas medicinais, confere aqui que ficou bem interessante. O estudo de produtos naturais foi denominado de farmacognesia, que é a ciência multidisciplinar que estuda as propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas de drogas naturais e substâncias de drogas das plantas, animais, fungos e micro-organismos para a descoberta de novas drogas, de novos medicamentos. Historicamente, os medicamentos naturais têm sido usados para melhorar a saúde humana e veterinária desde tempos imemoriais, pois foram compilados em contos antigos, escrituras e outras literaturas históricas. Todos esses textos afirmam o uso de remédios naturais para resolver os primeiros problemas de saúde em diferentes partes do mundo. Inclusive, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre a história do uso das plantas medicinais. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, vai lá que ficou bem legal. Uma das áreas potenciais de pesquisa no campo da farmacognesia é a etnofarmacologia. Esse termo foi cunhado em 1967 e consiste na abordagem científica para estudar as atividades biológicas, tanto seus efeitos benéficos quanto os tóxicos, de qualquer preparação tradicional usada por humanos, usando observação, descrição e pesquisa experimental. Hoje em dia, esta área tem se expandido muito, cobrindo uma ampla gama de tópicos baseados em estudos antropológicos, históricos e outros estudos socioculturais. Nós já falamos aqui no canal também do caso do uso das plantas contra a picada de cobras. Então, se você não viu esse vídeo ainda, confere, porque lá eu dou mais exemplos desse tipo de estudo aqui, da etnofarmacologia. A esse respeito, embora os produtos derivados de plantas tenham dominado as farmacopeias humanas por milhares de anos, também parecia que as pessoas das sociedades tradicionais aprenderam com os animais sobre o valor medicinal de algumas plantas, como nós falamos lá no nosso vídeo introdutório desse tema, né? Que de outra forma não seriam consideradas medicinais pelas pessoas. Esse campo é conhecido como zoofarmacognesia. Zoo porque vem do estudo dos animais e consiste na investigação dos comportamentos de automedicação nos animais. No mundo das plantas, uma linha comum de defesa é produzir uma variedade de compostos secundários tóxicos, como sesquiterpenos, alcaloides e saponinas, que previnem a predação delas por animais. No início da coevolução das relações planta-animal, algumas espécies de artrópodes começaram a utilizar essas defesas químicas das plantas para se protegerem de seus predadores e parasitas. É provável, portanto, que as origens da fitoterapia tenham raízes profundas no reino animal. Se você não sabe o que é fitoterapia, nós temos um vídeo aqui que nós explicamos as diferenças entre remédio, medicamento, fitoterápico. Então ficou bem interessante. Se você quer saber mais as características de uma planta medicinal, confere lá. A premissa básica da zoofarmacognesia é que os animais utilizam esses metabólitos secundários das plantas que elas estão usando para se proteger, ou outras substâncias não nutricionais para se medicarem. A forma como os animais atuam na resposta a uma doença ou perturbação da sua homeostase, homeostase é o termo que se refere ao seu equilíbrio corporal, pode ser classificada em 5 tipos de comportamentos. O primeiro é o comportamento doentio, que é a letargia ou anorexia, que o animal fica parado, naquele estado doente. O segundo, a prevenção de transmissão, tanto pela água quanto pelos alimentos contaminados. Então o animal não come ou não bebe aquela água que está contaminada. A terceira forma é a seleção alimentar de itens que tenham algum efeito preventivo. Itens consumidos rotineiramente em pequenas quantidades, ou então de uma forma limitada pelo animal para se proteger. A quarta forma é a ingestão de uma substância com efeito curativo.
Isso é quando o animal consome substâncias sem valor nutricional, com pouca frequência e em pequenas quantidades. E a quinto uso é o uso de uma substância na pele por meio da fricção, né, esfregando, ou então da construção de algum habitat para controlar os vetores, folhagem antibacteriana como material de ninho, igual nós falamos no nosso primeiro vídeo. Atualmente considera-se que a automedicação animal compreende os níveis 3, que é o ato profilático de utilizar recursos medicinais da natureza sem nenhum sintoma de infecção ou antes das infecções acontecerem. E também o item 4, que é o terapêutico, ato de usar os recursos medicinais da natureza somente depois que o animal está infectado ou está doente. O comportamento terapêutico se espera que apenas indivíduos doentes consumam substâncias que sejam farmacologicamente ativas das plantas. Não se espera que esses itens alimentares façam parte da dieta alimentar regular dos animais. Portanto, elas não têm valor nutricional. Além disso, esses compostos provavelmente seriam mais potentes do que os preventivos. E, consequentemente, eles teriam um maior risco de ter efeitos colaterais negativos. Igual nós já falamos sempre aqui nesse canal, que as plantas, a diferença entre o uso medicinal e o veneno é a dose. Esse comportamento terapêutico requer algum nível de consciência de bem-estar e de desconforto, e a capacidade de responder com comportamentos que trazem mudanças positivas na condição daquele indivíduo naquele contexto. Evidências emergentes sugerem que ruminantes podem se automedicar contra parasitas gastrointestinais, aumentando o consumo de metabólitos secundários das plantas que são antiparasitárias e que contêm esse composto ativo contra os parasitas, uma vez que essa alimentação seletiva melhora a saúde desses animais e também o seu sucesso de reprodução. Um exemplo específico disso foi o caso descrito por Lisenby, que mostrou que cordeiros parasitados comiam mais plantas que continham tanino, como as espécies Redisarum coronarium e a Lespesa cuneata. Eles comiam mais essas espécies do que aqueles cordeiros que não tinham parasitas. No entanto, as diferenças tornaram-se menores ou então desapareceram no final do estudo conforme a carga de parasitas no corpo do animal diminuiu. Eles vão parando de comer a planta conforme eles não têm mais o parasita. No entanto, o exemplo mais clássico desse comportamento de automedicação é a mastigação de folhas da Vernonia amygdalina de Lilly, que é um tipo de Asteraceae comida por macacos, que nós já descrevemos lá no nosso primeiro vídeo. Particularmente os metabólitos secundários presentes nessa planta, como as lactonas sesquiterpênicas, por exemplo, a vernodalina, e também os glicosídeos esteroides, como o verniosídeo, mostraram tanto atividades anti-helmínticas, anti-vermes, anti-amoebianas, anti-câncer, que é a inibição da promoção do início de um tumor, como também uma ação imunossupressora e até de antibiótico. Atualmente, continua-se estudando a possível aplicação terapêutica e também os mecanismos, principalmente os que causam a apoptose, a morte das células, desse extrato para o tratamento da próstata, de doenças da próstata, neuroblastoma e câncer de mama, neuroblastoma que envolvem a região do cérebro. E no caso do câncer de mama, elas mostram um efeito cinético em combinação com uma outra droga já conhecida, a doxorubicina, um medicamento tratado rotineiramente para o câncer. Além disso, outras espécies do mesmo gênero dessa planta reúnem estruturas químicas interessantes com atividades antitumorais. Outro caso é a ingestão incomum de Albizia grandibracteata. Folhas e raízes de cascas dessas plantas são ingeridas por chimpanzés quando eles apresentam algum problema intestinal. Ambos os extratos possuem atividade anti-helmíntica, contra parasitas, vermes, reveladas nos estudos fitoquímicos, que também mostraram atividade citotóxica, a capacidade de destruir as células, altamente significativa para os extratos de raízes e de cascas dessa planta. Nos últimos 20 anos, os esforços têm sido feitos continuamente nos estudos do efeito antitumoral dos extratos. Também na elucidação de várias saponinas
que são presentes nessa planta, como as do tipo Oleanano. Dentro desse gênero de saponinas, bem como de outros metabólitos secundários ainda não descritos, eles mostram atividades anti-câncer bastante potentes. É digno de nota que o extrato de Albizia adiantifolia mostrou atividades no anti-câncer no tratamento de câncer de mama e também no carcinoma coloretal, e também no glioblastoma e carcinoma hepatocelular. Além disso, percebeu-se que algumas plantas são utilizadas por animais e humanos para os mesmos fins terapêuticos. Alguns estudos compararam a etnomedicina com a etnofarmacologia e zoofarmacologia no mesmo projeto. Essas convergências desses estudos diferentes sugerem que poucos casos são devidos à observação direta do comportamento de animais doentes por humanos. Talvez esses padrões de comportamento comum sejam devidos à proximidade filogenética, essa proximidade de parentesco evolutivo. A maioria desses animais observados nesses estudos foram primatas. Como nós temos esse parentesco com os primatas, então é mais provável que, dado o nosso contexto evolutivo, nós usemos as mesmas plantas que eles. Não necessariamente que nós aprendemos a usar as plantas olhando. Um exemplo é que grupos étnicos africanos preparam misturas feitas de folhas ou de cascas da V-amigdalina e as prescrevem como tratamento para parasitaemias, diarreias e também para outros tipos de problemas estomacais. Isso foi comparável ao efeito da mastigação dessa planta amarga da V-amigdalina durante 20 a 24 horas que os chimpanzés fazem quando eles sofrem desses sintomas. Quando eles sofrem um sintoma de diarreia, em 20 a 24 horas eles também mastigam essa planta. Outro estudo semelhante também mostrou que 13 espécies de um total de 53 plantas presentes na dieta da população de macacos-aranha lanudos estão incluídas no repertório medicinal de pessoas que vivem em torno da mesma área de ocorrência desses animais. Recentemente, foi constatado que extratos brutos de algumas plantas presentes na dieta do macaco japonês, a macaca fuscata, possuem atividades antiparasitárias contra os mesmos parasitas infecciosos mais importantes em humanos, como o Trypanosoma brucei rhodniensis e o Trypanosoma cruzi, ambos que causam a doença de Chagas. Também eles apresentam efeito contra a Leishmania donovani, que causa a leishmaniose, e o Plasmodium falciparum, que causa a malária. Além disso, muitas das plantas estudadas são espécies asiáticas e indígenas usadas na medicina tradicional para várias doenças que variam de infecções causadas por bactérias, fungos, vírus, eumintos, que são os vermes, né? Tanto aqueles que são endo, de dentro do corpo, quanto aqueles que são ectoparasitas, vivem fora. Também usadas em casos de alergia, reumatismo, câncer e muito mais. Em muitas culturas, há histórias de pessoas observando animais doentes ou feridos consumindo plantas medicinais que são então adotadas por humanos. Um desses relatos anedóticos é o de uma elefante africana que estava grávida e que ela estava consumindo as folhas de Cordia goetze no Quênia para estimular o parto. Curiosamente, as mulheres locais também usam a mesma planta para o mesmo propósito e podem ter aprendido esse uso observando os elefantes. Outro relato sobre a automedicação de elefantes vem de Watonge, na Tanzânia, que relatou ter observado elefantes esmagando folhas, mergulhando-as em água puxada para a tromba e depois descartando as folhas e bebendo a água restante para tratar problemas digestivos. Com base nessa observação, o mesmo tratamento foi adotado para humanos. A pesquisa de Alexander Green e a sua equipe, em 2020, buscou avaliar as relações culturais entre as populações tradicionais Karen, do norte da Tailândia, e os elefantes. Eles reforçaram o campo crescente de pesquisa multiespécie ao defender a existência de uma troca de conhecimento medicinal entre humanos e elefantes, desafiando a suposição tácita e comum de que o conhecimento humano é produto exclusivo da mente humana. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o uso medicinal das plantas pelos animais e os contextos na qual isso é utilizado. E é bastante interessante e fascinante nós aprendermos mais sobre isso, porque, como eu disse antes, comumente a gente acha que todo conhecimento humano é fruto apenas da nossa mente, mas nós também aprendemos muito a observar os outros animais.
E eu espero que esse vídeo tenha enriquecido vocês e compartilhe esse vídeo para que a gente chegue em mais pessoas. Nós possamos, que mais pessoas conheçam o quão fascinante o mundo dos animais e do comportamento dos animais é. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar indicado aqui o primeiro vídeo dessa série, na qual nós falamos também outros exemplos de uso de plantas medicinais para vocês assistirem. Tem essa playlist aqui que temos muitos vídeos falando da evolução dos comportamentos e vocês vão conhecer um pouco mais dessa complexidade comportamental e como a evolução afeta a expressão desses comportamentos. Espero vocês nesses vídeos aqui e até o próximo vídeo!